Não, na verdade Jesus não ressuscitou, aquilo é uma parábola. A virgindade não aconteceu, aquilo é uma parábola. O progressismo quer vender, na realidade, é um cristianismo falsificado. Ser uma igreja do evangelho exclusivamente bíblico, sem fazer acepção de pessoas, sem como lidar com isso como igreja local. Tô falando lá na ponta mesmo. Uhum. O pastor que tá ouvindo a gente aqui fala assim, não, entendo, eu sei e tal, é verdade. A escola, por exemplo, é um problema que levanta as pessoas contra a fé cristã. Quantas vezes na igreja local? Eu sou pastor de igreja local, cara. Entendeu? Eu tenho que sentar com o jovem, porque o professor de história, especialmente história, vai colocar um monte de coisa na cabeça do menino, da menina, e fala, não, peraí, vai lá e pergunta pra ele isso, pergunta se ele leu tal, pergunta se ele entende isso. Porque é um serviço muito bem feito que tá acontecendo. Com certeza. Como ser uma igreja nesse tempo? E aí? Eu acho que um dos primeiros pontos, assim, que nós temos que colocar como professores e pastores, porque o pastor no púlpito é um professor. É um professor. Aliás, na Bíblia, até essa distinção, assim, Jesus é um didáscalos, né? Como dizem em grego, um professor mesmo. O desafio hoje não é ensinar. É tirar a cultura inútil para colocar a coisa que presta. É mais complicado. Porque ensinar, pensa, eu vou te ensinar um monte de coisa. Sabe aqueles programas reality show de acumuladores? Pessoas que na casa dele lá guardam um monte de tranqueira e tudo mais, e vão pro psicólogo para convencer a pessoa a tirar primeiro o lixo para colocar móveis limpos. Então, a primeira coisa é isso, porque nós temos hoje no mundo, as pessoas não aprendem, não consigo entender. Não, na verdade, nós temos vários PhDs em cultura inútil. O pessoal sabe tudo que está acontecendo no Big Brother, sabe tudo que está acontecendo na novela, a Champions sabe League, tudo. É PhD nisso. Você tem que primeiro tirar aquele conhecimento sujo que vem embutido de uma ideologia. Segundo, eu acho que é importante a igreja ter claro qual é a nossa missão. Mateus 24:14. Será pregado esse evangelho do reino em testemunho a todas as nações, então virá o fim. O que significa isso? Eu acredito que boa parte dos que defendem teologias progressistas na igreja, eu vou fazer uma defesa como se eu fosse um deles. Sabe o que eles vão dizer? Na verdade, nós estamos dialogando com o mundo. Que vocês, conservadores, não dialogam. Ontem eu fiz até um react no meu canal de um filme que eu assisti nas férias, que eu tirei uma semana de férias agora, o filme Jesus Revolution, que é sobre aquela história do movimento hippie dos Estados Unidos, que começou com a Igreja do Calvário e fez um movimento de Jesus forte na América lá. Por quê? E tem uma cena do filme que é assim, um pastor pregando de paletó e gravata, do jeito conservador e tudo mais, e só alguns velhos, uma meia dúzia de gato pingado de velho, a filha do pastor bocejando, sabe? Nenhuma criança, uma igreja morta. Aí aparece um hippie, o Lully, que ele é interpretado pelo mesmo ator do Jesus do The Chosen, mas é uma história real. E ele convence aquele pastor a falar de um jeito mais jovem. A igreja começa a encher de hippie. Aí a música muda, o pastor já tira a gravata, já vai pregar descalço. Aí que nós temos que ter uma sensibilidade nos dois lados. Qual que é o problema, talvez, dos conservadores? Aqui vamos fazer agora... Vamos lavar uma roupa suja em casa, Tasso? Acho que nós três aqui somos conservadores, até pela fala, vocês conhecem. Nós também falhamos numa coisa. Assim como muitos do outro lado sequestraram as pautas sociais... Do lado de cá, nós a negligenciamos. Porque quantas mulheres, às vezes, tinham agressão do marido dentro de casa e chegava pro pastor e mandava orar mais? Quantos rapazes tinham um problema com a sexualidade e ia conversar na igreja, não tinha espaço. Porque a igreja era conservadora demais para aquilo. Estava preocupada demais com paletó e gravata. Lembra aquela música da Assembleia de Deus, Fala Paletó? Paletó não fala nada? Aquela música ela tem uma paródia de verdade. Tem a justificação pela gravata, não é pela fé, não. Se o sujeito não tiver com a gravata e o terno... Então, tinha esse conservadorismo que não tinha muito espaço para o amor, para a aceitação. Se alguém entrasse tatuado numa igreja, todo mundo já olhava de cima a baixo. Você está usando barba? Tinha um tempo que se você chegasse barbado na igreja, você já era comunista. Então, teve esse lado. E o outro lado se apropriou disso que foi negligenciado. Mas aí agora vem a crítica ao outro lado. Acho que eu deixei claro, então, que nós temos que também lavar a roupa suja em casa. Nós deixamos em débito as pautas sociais. Embora, notinha de rodapé, você vê, por exemplo, a Igreja Deus e Amor, estava sempre nos presídios e tudo mais, mas as igrejas clássicas mesmo não tinham tanto essa percepção social. Quem faz mais trabalho hoje de, às vezes, caridade são movimentos espíritas, com sopão, aquela coisa toda. Então, esses outros grupos mais progressistas apropriaram-se disso, só que apropriaram também de uma maneira, a meu ver, errada. Por quê? Porque para ganhar o de fora... eles começaram a vender a essência do evangelho. Vou dar exemplos. A igreja tem que aceitar tudo. Não. A igreja aceita todos, mas não aceita tudo.
Olha a diferença entre aceitar todos e aceitar tudo. Ah, Jesus é amor. A hermenêutica a partir de Jesus. O que importa é o que Jesus falou. Atualizar a Bíblia. Vamos atualizar agora a Bíblia. A hermenêutica de Jesus. Vamos ficar só com o que Jesus falou. Você cria um cânon dentro do cânon, igual Marcião fez. Você tem um cânon dentro do cânon. Eu só aceito agora os evangelhos. O que não passar pelo filtro do evangelho, eu não aceito. Jesus é amor. E aí, vem duas observações para terminar minha fala aqui. A primeira, que esse movimento, eu concordo com o Tassos, quando ele puxou aí os anos 60, na ditadura militar, e na América também vai ser na mesma época, mas as raízes dessa árvore, se você me permite, elas vêm um pouco antes. Porque quando o catolicismo fechou a Idade Média, fechou com um saldo muito negativo para a fé. Porque, você sabe, tinha a Inquisição já está na Idade Moderna, você tinha ali as indulgências, aquela coisa toda. Quantas coisas ruins foram feitas em nome de Deus por senhores feudais, reis, bispos, papas? Quando a modernidade chega, ela chega revoltada contra esse ranço religioso. E o protestantismo nasce nessa modernidade. Então ele nasce querendo, espera aí, modernidade, vou conversar com vocês. E pouco tempo depois você tem as escolas de Tübingen, onde você tem a alta crítica. E qual que era a intenção, entre aspas, boa intenção dos teólogos da alta crítica? Dialogar com o mundo moderno. Porque como é que você vai agora, num mundo racional, falar de virgem dando à luz a menino que vai salvar o mundo? Como é que você pode falar no mundo racional que um homem morreu e ressuscitou? Isso não cola. Vamos abrir o jogo. Acho que no último programa eu falei isso aqui. Como é que eu vou falar hoje para um ginecologista que eu creio que uma mulher engravidou sem relação sexual com um homem e que o menino que estava no ventre dela não tinha origem paterna? Ele vinha de Deus Pai. Como é que eu falo isso? Como é que eu falo para um físico? Você é um homem científico que um homem morreu, ressuscitou e foi de carne e osso para o espaço? Não tem sentido isso. Então, peraí, vamos dialogar com eles amenizando o evangelho. Não, na verdade, Jesus não ressuscitou. Aquilo é uma parábola. A virgindade não aconteceu. Aquilo é uma parábola. Tá bom? Não fique chateado com a gente, não. Vamos simplificar o evangelho para você. E nisso, acabaram tirando. E essas raízes que começaram no século XVI foram para os Estados Unidos nos anos 60 e chegaram aqui. Então, muitos hoje estão fazendo a mesma coisa com o evangelho social. Estão tornando Jesus o personagem amado para todos. E se eu posso terminar com uma parábola comparativa do que foi feito, eles estão dando alimento para o povo, mas sabe aquele tio que dá doce escondido para criança, que tudo que o pai fala não, ele oferece, ele dá um videogame, ele estraga, ou o avô? É isso que muitas dessas teologias estão fazendo. Eles estão dando o que os jovens querem, mas não necessariamente o que eles precisam. Por isso que eu não me surpreendo quando, às vezes, um pastor progressista, a igreja dele está lotada e o mais conservador, a igreja está pela metade. Porque é um evangelho muito fácil, da graça barata, onde você não precisa lutar com o próprio eu. Jesus é amor, Jesus aceita tudo. Para que eu vou lutar contra os meus impulsos? Eu quero resolvê-los com vícios que não sejam questionados, censurados. Então isso é muito perigoso. Tassos. O que eu diria é que conservadorismo é uma cosmovisão desprovida de ideologia. Conservadorismo, ele é uma cosmovisão que não impõe uma ideologia específica. Tanto é assim que você tem islâmicos fortemente conservadores, cristãos fortemente conservadores, você tem movimentos, inclusive, que não são cristãos, que são conservadores. Porque o conservadorismo é uma metodologia. É a ideia de que você tem obrigações, débitos com as gerações do passado, né? Você tem débito com a geração do passado e tem obrigação com as gerações do futuro. Então, o conservadorismo é manter o que está dando certo. Pode mudar? Pode. Conservador não é contra a mudança. Mas o conservador diz que, antes de fazer a mudança, você aplique a mudança à virtude concreta da prudência. Seja prudente. Então, o cristianismo é, em sua origem, a possibilidade de toda essa discussão, mesmo progressista. É muito importante que nós temos essa percepção de que, antes do cristianismo, era barbárie. A cruz era uma forma de tortura e morte inimaginável. Os gregos em Esparta, as crianças que não eram apropriadas eram jogadas fora. O infanticídio é a chaga mais profunda da civilização antiga. Então o cristianismo revoluciona tudo isso. Então o que o progressismo quer vender na realidade é um cristianismo falsificado. Se não houvesse o cristianismo, o progressismo não tinha nem do que falar. O progressismo não tem que falar em ajudar o outro, não tem que falar em fazer caridade. Toda essa pauta progressista, ela é sequestrada do cristianismo e moldada de forma sutil para ter uma aparência de boa e, no fim, afastar a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, assim, eu só coloco essa perspectiva de que não há, em essência, uma igreja. Se uma igreja mantém hábitos antigos, não é por conta do conservadorismo.
Conservadorismo não é a favor de que se mantenha o que não funciona, mas é a favor que se avance com a prudência. O progressismo não. O progressismo vai dizer assim, olha, você está errado. Você não tem que obedecer sua mãe e seu pai, você não tem que prestar atenção no que seu avô disse, o que você tem que fazer é isso aqui. Ele propõe um modo de ação, impõe um modo de ação. É por isso que hoje o que nós temos como uma proposta progressiva, inclusive dentro da igreja, são homens absolutamente enfraquecidos, efeminados, sem tomar a posição de homem que tem que ter, homens que parecem mais uma coisa horrível, que eu tenho dito aí, um objetivo de muito homem hoje é o quê? É comprar um apartamento e criar um gato castrado. É isso que o povo quer. E ter um iPhone e ler Marx. Ler. É isso. Eu posso colocar só um contraponto nisso aqui? Eu faço uma distinção entre o conservadorismo e o tradicionalismo. Apesar de parecerem sinônimos perfeitos, para mim não são. O conservadorismo, concordo com isso que você colocou. Time que está ganhando, não se mexe. Mas o tradicionalismo, que Jesus combateu o tradicionalismo, é o legalismo disfarçado. Você que negócio? É a lei por amor da lei. O Ambrose Bierce, ele fala uma coisa com relação à política, mas eu vou falar o que ele disse da política e vou adequar à religião. Ele falou o seguinte: a política é dividida entre políticos conservadores e progressistas. Sabe qual que é a diferença e semelhança entre os dois? O político conservador é aquele que quer manter leis injustas para o mal atual. E o progressista quer trocar as leis injustas do mal atual para um outro mal, pior ainda. Os dois, na verdade, estão querendo... Dentro da igreja, a gente tem que tomar cuidado. Eu acho que uma hermenêutica... Eu estou trabalhando nisso. Não é fácil. Eu estou querendo descobrir uma chave hermenêutica. Eu estou sistematizando isso há anos já. Para a gente conseguir separar na Bíblia o que é o princípio e o que é a aplicação do princípio. Porque isso ainda está confuso nas igrejas, na minha opinião. Eu vou explicar rapidamente o que eu quero dizer. O princípio não muda. É a ética. Vale em todo tempo, em todo lugar, para todas as pessoas. A aplicação do princípio é a moral. Essa varia. Muda. Exemplo, princípio. Respeito. Eu tenho que respeitar você, eu tenho que respeitar o pastor César, eu tenho que respeitar a Nani, eu tenho que respeitar a minha esposa. Agora, como é que eu aplico essa ética do princípio, essa ética do respeito, dentro de uma igreja católica? Eu tiro o chapéu quando eu entrar na igreja católica. Como é que eu aplico isso na sinagoga? Eu coloco o chapéu. Como é que eu aplico numa mesquita? Eu tiro o sapato. Tirar o sapato, colocar o chapéu, tirar o chapéu. Eu mudei a aplicação, mas o princípio permaneceu o mesmo. E eu vejo, às vezes, nos discursos, as pessoas tratando princípios como se fossem aplicação, como se fossem moral, que podem ser mudados, e tratando aplicações morais como fossem princípios. Ou seja, alguém mais conservador vai achar que nós três que somos apostatados, porque você, ao invés de estar de roupa social, você está com uma camisa da BMW, eu estou com uma da Toma, e você está com uma camisa preta aí e barba. Né? E barba também, um pastor usando isso aí, tudo mais e tal. Usos e costumes são tomados às vezes como doutrina, quando são usos e costumes. Mas se a gente não deixar isso bem definido, você corre o risco de pegar um princípio importante que não pode ser mexido e quebrá-lo, perdendo a essência, ou pegar um uso e costume... Que é o que Jesus falou em Mateus 15. Exatamente. E colocando o patamar de doutrina inamovível, e aí você vai realmente afastar o jovem, vai criar uma ruptura. Por causa vocês invalidam o mandamento de Deus por causa das tradições de vocês. De homens. Mas não coloquemos isso, nós que estamos de acordo aqui, na conta do conservadorismo. Conservadorismo não tem nada a ver com a igreja não se comunicar... Não, com tradicionalismo, tem nada a ver. O tradicionalismo, que eu chamaria essa vertente negativa que eu dei, por isso que eu quis separar de tradicionalismo. Tradicionalismo é um nome mais adequado. Conservadorismo é responsável pelo avanço da humanidade. O conservadorismo é responsável pelo fato de nós termos criado conservadorismo na visão de mundo cristã. É o cristianismo e a ideia de manter o que funciona que fizeram com que nós tivéssemos criado a mais importante e a melhor civilização já existente na história da humanidade, que é a civilização ocidental. Mesmo na linguagem evolucionista, o conservadorismo é a mesma aplicação. Hoje na ecologia não fala de conservar a natureza, de conservar... conservadorismo é diferente de tradicionalismo. E agora, mais uma vez, usa de forma adequada, porque você veja que o ambientalismo, a ecologia profunda, o veganismo são movimentos que, ao final, levam ao enaltecimento da criação no lugar do criador. Uhum. Então você veja que até isso é uma deturpação no progressismo, como pega os movimentos que têm essências interessantes, mas deturpam para fazer com que a pessoa, ao final, enalteça a criação, tire Jesus Cristo e bota o papagaio da cara roxa no lugar.
Ou seja, a pessoa começa abraçando ideias humanistas, ideias progressistas e tal, e daqui a pouco a mulher para de raspar as axilas, daqui a pouco ela para de comer carne, daqui a pouco ela para de comer não sei o quê. E não só isso, o não raspar as axilas, porque se ela não quer raspar porque ela não quer raspar, problema dela. Mas aquilo se torna um símbolo, uma pregação, uma ideologia, e ela fala, isso aqui que é o correto. E é uma maneira de pregar contra verdades que, sabe, esse que é o problema. O símbolo, ele tá significando algo. Agora, intelectualmente, eu gostaria de veementizar, enfatizar, sublinhar o seguinte. Todas essas pautas destrutivas, elas só são possíveis graças ao que o cristianismo fez de correto. Então elas devem ao cristianismo a liberdade de poder falar. Porque se você vai fazer isso lá no Hamas... No Iêmen. Exatamente. E não só Levanta uma bandeira lá. E não só isso. Todos os conceitos que elas trazem são conceitos que são deturpação do cristianismo. É como Tom Holland, não o pesquisador disse. É como se eles não estão notando que estamos nadando no aquário da água do cristianismo. Porque se você, no movimento, tenta buscar justiça, por exemplo, mesmo que seja uma justiça falsa, uma justiça que precisa ser qualificada, esse conceito de buscar justiça só é possível graças ao cristianismo. Porque antes o cristianismo era barbárie. Era o quão mais poderoso que o maior engole o outro e acabou. Então, as sociedades se organizam de forma... Tem um livro do James Kennedy, não sei se você já leu, se você conhece. E se Jesus não tivesse nascido? Sim. E ele vai falar sobre a contribuição, sem discutir a questão da religiosa, mas ele vai falar assim, a contribuição da existência de Jesus e os seus seguidores na história. Tipo assim, se Jesus não tivesse nascido, não existia universidade. Entendeu? Se Jesus não tivesse nascido, não existiam hospitais, não existiam, por exemplo, asilo para cuidar de idoso. Quer dizer, o infanticídio só tem fim na história humana recente. Bom, aqui no Brasil, por exemplo, ainda tem infanticídio, né? Porque nas comunidades indígenas tem aí o pessoal da esquerda que defende a manutenção do infanticídio hoje. E o aborto. O aborto não há nenhuma diferença. Eu tô falando gente, ó, talvez você não saiba disso que eu tô falando. O Brasil tem legalizado infanticídio agora, nas tribos indígenas, em nome da cultura. Não é imputado como crime. Não é imputado como crime. Então, gêmeos, quando nasce com síndrome de Down, quando nasce com algum tipo de... que nasce com a pele toda branca, como chama? Vitiligo? Albino. Quando o índio nasce assim, ele é morto. Ele é morto e a lei brasileira ainda tem... Os deputados pesquisam isso que eu estou falando. Então, tudo isso é erradicado no mundo através do cristianismo. Isso é a loucura do multiculturalismo. É uma loucura que as pessoas tomam até como se fosse uma verdade. Acham que todas as culturas são igualmente boas. Não, existem culturas boas e culturas perversas. Uma cultura em que você... O canibalismo, por exemplo, é cultural. Em que você mata uma criança, você mata um deficiente. Uma criança que nasce com um problema, você assassinar a criança. Isso é normal? Não é. Uma cultura que defende o assassinato intrauterino, o aborto, por exemplo. Qual é a diferença que há entre a criança dentro ou fora da barriga da mãe? Quer dizer, o canal vaginal é um negócio tão mágico que dá um estatuto ontológico para aquele ser. Só depois que sai do portal. Um portal. Então, isso são elementos brutais, severos, que o cristianismo luta contra isso desde sempre. E o que há hoje, repito, é uma deturpação desses conceitos de maneira errada para seduzir e afastar as pessoas de Jesus Cristo.